Bom dia, igreja. Feliz sábado. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Eu estava particularmente com muita saudade de subir esse púlpito. Tem quase 3 meses que não subo. Estava escalado no sábado da educação, mas trouxe um amigo, o pastor Robson. No mês passado nós trouxemos também o pastor evangelista da associação. E hoje, graças a Deus, estou aqui com vocês. Tive o privilégio de ter o pastor Jó juntamente comigo, um amigo de família. Quero saudá-lo mais uma vez com a sua esposa, pastor. Muito obrigado por tudo que você fez na trajetória aí, pela minha família também, né? Muito bom estar com vocês. E num dia tão especial como esse, o dia do Impacto Esperança. Eu tenho em minhas mãos o livro Esperança para a Família. E esse é o livro desse ano de 2019, o livro que nós vamos levar para as famílias do Negrão de Lima, setor Negrão de Lima, um grande bairro dessa capital de Goiânia. Bairro que estamos lá com o nosso espaço Novo Tempo, que é filha da igreja da Vila Nova. Vocês são pais, né? A lição estava falando de paternidade, então assumam a filha Negrão de Lima, né? E nos unemos todos para esse projeto tão lindo. Esse livro está muito especial. Ele vai trazer segurança para a família, criação de filhos, vai levar os casais a tomarem decisões com relação ao amor, a serem aliados íntimos, a terem uma boa comunicação, a tirarem mais tempo bom, tempo útil para a família. O livro trata também da questão do abuso familiar e como prevenir crises, divórcio, e fala da esperança de Jesus. É um livro que vai, de fato, ser uma bênção para aquelas famílias e para nós também. Recomendo a todos vocês que leiam. Esse livro está muito bom. Já estou mais ou menos na metade do livro, ainda não concluí, mas tenho sido muito abençoado com ele. O chamado desse ano é Viva a Entrega. E esse mesmo chamado eu decidi ser o título do meu sermão desta manhã, Viva a Entrega. O sermão de hoje, de fato, é sobre uma vida de entrega. Na verdade, a maior de todas as entregas. E eu estou falando, é claro, de Jesus. Jesus Cristo é o maior exemplo de entrega que temos na Bíblia e na história. Ele que é Deus, foi e é o maior exemplo de alguém que se entregou, sem reservas, sem medo, sem discussão. Ele se entregou por mim, por você e pelo mundo inteiro. Jesus, eu vou trabalhar alguns tópicos com vocês nessa manhã, se entregou desde a fundação do mundo. Esse é o nosso primeiro tópico. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, uma das cartas de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Será o nosso primeiro texto que vamos estudar nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 1. Leio a partir do verso 18. Amém? Amém. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Cordeiro que foi morto com efeito conhecido antes da fundação do mundo. Nós fomos resgatados por Jesus, que no seu plano maravilhoso
na sua presciência, na onisciência de Deus, o Pai e o Filho elaboraram um plano de salvação já durante a criação do mundo, pois a liberdade que eles deram ao homem possibilitaria a queda desse homem. E Deus conhecia essa possibilidade ao nos criar. Eu gosto muito de um dos meus professores de teologia, pastor Jan Zukovski, que diz: Deus não é pego de surpresas, jamais. Então Deus não foi pego de surpresa ao homem cair. Deus conhece todos os caminhos, todas as possibilidades de caminho. Claro, havia a possibilidade de o homem não cair, mas ele caiu. E Deus, antes mesmo da queda, Ele possibilitou a salvação, o resgate do homem caso ele caísse. Ele, mesmo sabendo dessa possibilidade, não deixou de nos criar porque nos ama. E preferiu traçar um plano de resgate para que um dia pudéssemos viver ao seu lado para sempre. Então Jesus, o Filho, com o Pai, elaboraram um plano perfeito caso o homem caísse. Desde a fundação do mundo, o Filho decidiu entregar-se a nós. Quero também, antes de continuar, saudar os nossos amigos que nos acompanham pela internet e fazer o chamado para eles também. Se você está em Goiânia, hoje às 17 horas, no Espaço Negrão de Lima, Espaço Novo Tempo Negrão de Lima, vamos fazer a entrega dos nossos livros Esperança para a Família, e você está convidado. Se você está em outra cidade, vá até a igreja mais próxima de você e faça também a entrega. Vamos nos unir hoje em toda a América do Sul, vamos entregar milhões de livros. Imagina que projeto lindo, que projeto grandioso. Essa entrega, né? Milhões de livros serão entregues em bares, restaurantes, lares, prédios, empresas, em todos os lugares, né? Praças públicas, órgãos públicos. Hoje é o dia de entregar-se, né? De se entregar. Mas Pedro, pregando no Pentecostes, ele disse aos judeus exatamente essa presciência de Deus ao preparar o plano da salvação de Jesus, para Jesus se entregar. E ele diz assim, em Atos no capítulo 2, nos versos 22 ao 24, ele diz assim: varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Hoje vou tossir em alguns momentos, porque estou com a garganta não muito boa. Essa semana eu fiquei com a garganta totalmente paralisada, tomei uma benzetacil e outros medicamentos, mas ainda estou em fase de recuperação, faz parte. Mas o texto diz que este foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus de antemão preparou a entrega de Jesus desde antes da fundação do mundo. Jesus, dono da vida, não poderia ser retido na morte, mas se entregou à morte por nós. Se entregou à morte por nós. E o segundo ponto que vamos estudar nessa manhã: Jesus também foi entregue. Ele não apenas se entregou, mas também foi entregue. Mateus capítulo 20, abra a sua Bíblia. Verso 17 em diante. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus chama os seus discípulos e lhes diz, e lhes alerta que ele seria entregue aos judeus e depois seria entregue aos gentios, para ser morto, para ser crucificado. Antes mesmo de acontecer, ele adverte. E de fato Judas, um dos seus 12 discípulos, lá em Marcos capítulo 14,
Judas Iscariotes, diz o texto, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. E eles, ouvindo, se alegraram e lhe prometeram dinheiro, e nesse meio tempo buscava Judas ocasião boa para entregar Jesus. Marcos 14, versos 10 a 11. Depois de Judas, o seu próprio discípulo, entregar Jesus, então os judeus que receberam esse Jesus também entregaram Jesus. Jesus foi entregue também pelos judeus, está em Marcos capítulo 15, verso 1. Diz: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos, governador romano, ele quem poderia tomar alguma decisão de condenação de morte. Os judeus não poderiam condenar ninguém à morte, pois eram dominados pelos romanos, e os romanos proibiam a execução de morte pelos judeus. Somente o governador romano tinha autoridade de executar um condenado da justiça. E agora o próprio Pôncio Pilatos também, governador romano, vai entregar Jesus. No próprio capítulo 15 de Marcos, versículo 12, diz: mas Pilatos perguntou aos judeus: que farei então deste a quem chamai rei dos judeus? Eles porém clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica-o! E o verso 15 diz: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O verbo entregar aparece diversas vezes com respeito a Jesus. Vários entregam Jesus, mas o próprio Jesus não pode ser entregue por ninguém. Na verdade, o texto diz também: o Pai entregou Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que entregou, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos 4,25, Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. E eu quero ler um texto com vocês de Romanos 8, aonde Paulo enfatiza que Jesus foi entregue pelo Pai. No verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Pai entregou o Filho, o Pai entregou Jesus. Mas como eu disse, de fato ninguém entrega Jesus, se Ele assim não o quiser. Jesus, sendo Deus, não poderia ser entregue por ninguém, mas Ele decide voluntariamente se entregar. Ele decide voluntariamente se entregar, e esse é o nosso terceiro ponto. Jesus se entrega voluntariamente. Um dos textos que eu mais gosto da trajetória de Jesus é um debate com o governador romano Pôncio Pilatos. Abram sua Bíblia em João capítulo 18. Eu vou ler alguns versos desse capítulo com vocês. João capítulo 18. O Evangelho de João. Eu gosto muito desse diálogo. Jesus perante um que achava ser o dono do mundo. Pôncio Pilatos tinha um ego muito grande. Pôncio Pilatos aspirava um dia se tornar imperador romano, de tanto elevado era o seu ego. Ele se sentia incomodado, ele se sentia extremamente ultrajado de ser governador de uma provínciazinha chamada Judeia, que ele achava um lixo, e que de fato era uma das mais pobres do Império Romano. Pôncio Pilatos tinha raiva de judeus, ele tinha raiva de ser governador daquele lugarzinho. Ele aspirava o mais rápido possível sair daquele lugar, porque o seu ego era muito grande. Ele dizia consigo mesmo: eu merecia ser pelo menos um dos senadores romanos, devia estar em Roma e não nesse lixo da Judeia.
E ali estava Pôncio Pilatos com Jesus. Alguém que disseram a ele era o rei dos judeus. E Pôncio Pilatos, na pompa de um governador romano, com todas as suas roupas belíssimas, olha o maltrapilho Jesus, que havia sido açoitado durante a noite pelos judeus, estava sem dormir, havia sido entregue, todo com roupa comum. E Pilatos olha para ele, no verso 33, com aquele olhar de deboche, e pergunta: és tu o rei dos judeus? Ele pergunta para Jesus. E a resposta de Jesus no verso 34 é: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Pilatos replica a Jesus: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus vira para ele e diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos, intrigado, ficou pensando nessas palavras: o meu reino não é daqui. De onde é esse homem? De onde ele vem? E no verso 9 do próximo capítulo, capítulo 19, o diálogo continua. Pilatos pergunta para Jesus: de onde és tu então? De onde és tu? E o que eu gosto desse texto é o que diz em seguida. Verso 9 do capítulo 19. Mas Jesus não lhe deu resposta. De onde és tu? Jesus ficou calado. Aquilo cravou fundo no coração de Pilatos, no seu ego. Quem é esse que ousa não me responder? Porque ele está calado. E Pilatos vai fazer uma repreensão com Jesus. E ele vira para Jesus e diz: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Você não está entendendo com quem você está falando, Senhor Jesus? Eu tenho autoridade sobre você. Eu tenho autoridade sobre os judeus. Não sabes? Eu tenho autoridade para te soltar se eu quiser, e tenho autoridade para te crucificar. E aí chega o ápice do diálogo que eu falei, do que eu mais gosto desse texto. Jesus vira para ele e diz, verso 11: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. No verso 12 diz que a partir desse momento Pilatos procurava soltar Jesus. Pilatos começou a entender que ele não estava falando com um humano qualquer, que ele não estava falando com um maltrapilho da Judéia, mas que quem falava com ele tinha uma autoridade que ele não conhecia. E Pilatos teve medo. Nenhuma autoridade você teria se de cima não te fosse dada. De fato, Jesus se entrega voluntariamente. Ninguém entrega Jesus. No capítulo 8, ainda de João, no verso 17 e 18, Jesus já havia dito isso aos judeus. Ele havia dito: por isso o Pai me ama, pois dou minha vida para reassumir. Eu dou minha vida para tomar de volta, para pegar de volta. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver a minha vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, ninguém a toma dele. Ele a entrega voluntariamente, mas a toma de volta. Jesus toma de volta. Paulo disse aos Gálatas, na sua apresentação aos Gálatas da sua carta, ele diz: graças a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Se entregou, Jesus se entregou por causa dos nossos pecados.
para nos desarraigar, nos arrancar, nos tirar raízes desse mundo mau e nos levar para o reino da sua glória. Amém? Quarto ponto que vamos estudar: a entrega de Jesus foi a entrega até o fim. Jesus viveu uma vida de entrega. Na sua infância ele se entregou aos seus pais humanos, José e Maria. E ele, que era Deus, conhecedor de toda a sabedoria que existe no universo, se dispôs a ser uma criancinha leiga, analfabeta, que foi ensinada aos pés da sua mãe Maria. Olha que incrível, ele se entrega a ser educado. Ele, que é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, se entrega a ser educado por uma humilde mulher da Judeia. Uma vida de entrega. Jesus cresceu vivendo uma vida de entrega. Na sua adolescência, ele cuidava das pessoas, ajudava as pessoas. No seu ministério saiu a pregar e a curar e a fazer toda sorte de milagres na frente do povo. Se entregava totalmente ao povo. Ele mesmo não se importava com nada. Ele dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque a sua vida era de entrega, de serviço, de servir. Mas Jesus, ele decide se entregar até o fim. 1000 anos antes disso, o salmista Davi profetizou algo que talvez ele mesmo não tinha noção do que ele estava dizendo. No Salmo 31, versos 3 a 5, o salmista Davi diz: Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. E o salmista Davi diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu não sei se o salmista Davi teve uma visão de Jesus nos últimos momentos, mas Davi estava profetizando algo que ficaria para a história da morte de Jesus, o último momento de Jesus. E eu quero abrir com vocês Lucas capítulo 23. Você vai ver que aconteceu exatamente como o profeta Davi profetizou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, a partir do verso 44. Diz assim o texto: os últimos momentos de Jesus, narrado na visão de Lucas, o médico evangelista. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Sabe, o último momento de Jesus foi um momento de entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O testemunho de entrega de Jesus fez com que um pagão, centurião, líder de 100 soldados romanos, olhasse aquilo e falasse: esse homem é de Deus. Fez com que aquela multidão que escarnecia de Jesus e cuspia em Jesus saísse com o coração batendo,
a mão no peito de vergonha: eu entreguei o meu Senhor. Porque Jesus viveu uma vida de entrega. As últimas palavras de Jesus: nas tuas mãos entrego. Sabe, no Getsemane, o peso do pecado do homem feriu tanto o coração de Jesus, ao ponto de ele clamar ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice de sofrimento, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Era um fardo pesado demais, mas era a única chance de salvação do homem. E por isso Jesus foi até o fim. Nas tuas mãos entrego, nas tuas mãos entrego. O último ponto dessa manhã é que o sacrifício de Jesus deve nos motivar a viver também uma vida de entrega a Jesus. Até onde você é capaz de ir por Jesus? Você iria até o fim por Jesus? Temos aqui o pastor Jó dando testemunho: estou alegre de ter vindo e estar vivo. Quantos anos pregando o Evangelho, pastor Jó? Pastor José Rosa. Esses homens viveram uma vida de entrega e vivem até hoje uma vida de entrega ao Evangelho. Pastor Jó testemunhou aqui quantas vezes deixou de cuidar dos próprios filhos para cuidar dos filhos que Deus lhe deu na igreja. Não é diferente com o pastor José Rosa. Esses homens entregaram, esses homens foram e são marco da igreja adventista do sétimo dia em Goiás. Eles desbravaram esse campo que era terrível de difícil. Já ouvi muitas histórias de Goiás, como era, sem asfalto, várias e várias igrejas. Às vezes tinha que ir a pé, de bicicleta, de cavalo, várias formas, para pregar o Evangelho, viver uma vida de entrega. Sabe, ao conhecer Jesus, a Bíblia diz que Paulo se entregou totalmente à palavra. Está lá em Atos 18, verso 5. A pregar desse Jesus que ele conheceu. Paulo estava disposto a sofrer o que quer que fosse pelo nome de Jesus. Paulo dizia assim: em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes eu passei, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre os próprios irmãos judeus, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 27. Paulo estava disposto a passar o que fosse pelo nome do Senhor Jesus. De fato, Paulo já se sentia crucificado com Cristo. Ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 a 21. A fé de Paulo na entrega de Jesus por ele o motivava a se entregar diariamente por Jesus. A quem tem sido a sua entrega, eu pergunto? A seu trabalho, a sua família, a sua faculdade, a sua namorada, namorado? O apelo de hoje é que você viva a entrega, a maior de todas as entregas. Entregue o seu coração para Jesus. Diga como Paulo: estou crucificado com Cristo, pois Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está disposto a se entregar por Jesus? Vem para Jesus, é o chamado dessa manhã. Entrega seu coração a Jesus. A maior entrega já foi feita por você. E hoje Ele pede: filho, me dá o teu coração. Eu quero transformar a sua vida, filhinha. Eu quero fazer você ter um motivo para viver de novo. Eu quero te dar a vida eterna de Jesus. Você aceita Jesus? Hoje é o dia da decisão com Jesus.
E hoje é o dia de espalhar essa decisão, essa esperança de brilhar por Jesus, de viver a entrega, sabe? Hoje à tarde vamos sair a entregar esperança para as famílias no bairro Negrão de Lima. 3.000 livros, 3 famílias poderão ser abençoadas pela sua dedicação. Eu convido toda a igreja a estar lá, 16h30, lá no Espaço Novo Tempo. Sabe, somos uns 300. Se formos juntos, serão apenas 10 livros que você vai precisar entregar. Não vai gastar meia hora do seu tempo. E você vai poder levar esperança para muitas famílias. Imagina. Sabe, eu quero passar um testemunho para motivar você, para você ver que vale a pena. O testemunho da Késia, uma advogada. A história de um livro que mudou a trajetória da sua vida, a vida inteira dela. Assista comigo o vídeo da Késia e viva a entrega. A maneira com que esse livro foi deixado para mim, a forma com que eu me senti quando eu me aproximei do livro, porque eu senti uma coisa muito gostosa. É até difícil explicar isso com palavras, porque utilizar palavras para a gente demonstrar sentimentos não é algo muito fácil, mas eu sentia assim algo prazeroso e uma necessidade em ler aquele livro. Algo dizia para mim que eu precisava ler. E eu sinto que esse livro, por mais que ele tenha sido jogado, foi o Espírito Santo de Deus que colocou na minha varanda e que distribuiu em muitas outras casas, né? E que ele vai fazer a obra da maneira dele. Basta a gente se dispor para isso. E eu quero estar disposta agora a todo momento. Era um sábado. Eu havia saído com a minha filha, um dia normal, a gente foi ao supermercado, depois a gente almoçou no restaurante, que é algo assim muito comum no nosso dia a dia, né, no dia de sábado. E quando eu voltei, que eu abri o portão, logo que eu estacionei o carro na garagem, eu vi que tinha algo jogado na minha varanda. Num primeiro momento, eu pensei que era uma lista telefônica. E foi quando eu me aproximei, peguei e vi que era um livro. E por ser um livro, eu realmente compreendi que era um presente. Porque como eu sou advogada e eu sou apaixonada por livro, eu imaginei assim, quem poderia ter deixado esse presente para mim? E aí eu peguei aquele livro, fiquei impactada pelo título, né, Esperança Viva, e estava sendo dias muito difíceis na minha vida. E aí eu postei no Facebook, que agora é uma rotina da vida da gente, né, postar tudo no Facebook, e eu postei e fui dormir. Li algumas páginas do livro e fui dormir. No momento que eu postei no Facebook, eu agradecia a pessoa que tinha feito o esforço de ter jogado o livro na minha casa, porque o muro da minha casa é muito alto, e eu pensei exatamente numa forma de agradecimento para aquela pessoa, porque quando ela jogou, ela sabia que aquele livro ia fazer a diferença na minha vida. Ela se importou comigo, porque quando uma pessoa resolve te dar um presente que fala sobre esperança, tem todo um sentido, né, nisso. E aí eu coloquei palavras de agradecimento para essa pessoa, que eu não sabia quem era, a respeito do esforço que ela tinha feito em me dar aquele livro, para que aquele livro pudesse mudar a minha vida. E no outro dia, porque eu não tenho o hábito de ficar todo o tempo no Facebook, próximo da hora do almoço, a minha filha chegou e disse assim: mãe, a senhora viu que aquela postagem do Facebook já tem uns 800 compartilhamentos? E isso me assustou. Porque eu falei, mas por que tanto compartilhamento a respeito de uma postagem tão simples? Afinal de contas, eu gosto muito de mexer com a opinião das pessoas, eu faço postagens muito mais agressivas, né? Que chamam muito mais a atenção, e nunca tinha tido uma repercussão como essa. Aí eu fui abrir o meu Facebook e vi que realmente já estava próximo dos 1000 compartilhamentos, era muita gente comentando, e foi quando uma aluna minha da faculdade, que é membro da Igreja Adventista, havia deixado uma mensagem fazendo uma explicação acerca dos motivos pelos quais eu teria recebido o livro na minha casa. No momento que eu fiz a primeira leitura, eu achei uma linguagem simples e eficiente.
uma linguagem que poderia ser lida por qualquer pessoa e compreendida por qualquer pessoa e que teria uma eficiência, uma eficácia, né? Teria aproveitamento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a leitura é que muito daqueles ensinamentos eu já sabia, mas que eles estavam esquecidos. Eles estavam esquecidos. Eram ensinamentos básicos, fundamentais e que talvez ficaram, né, desaparecidos no meu dia a dia justamente pela falta de esperança que a minha vida tinha sido tomada. E depois disso, eu senti uma vontade enorme de falar para outras pessoas a respeito do que eu tinha aprendido. Das coisas que eu já sabia. E existem pessoas que eu tenho um carinho enorme. Eu sinto que essas pessoas, elas precisam de mim, ainda que a sociedade diga um não para elas. E Deus tocou profundamente no meu coração para que eu não desistisse de falar de Deus para essas pessoas, que é a nossa comunidade carcerária, que são os nossos presos, que são pessoas, é um grupo que literalmente está determinado na Bíblia que nós devemos de falar de Deus para elas. E aí, a partir disso, eu tive uma preocupação em me dispor mais para Deus com essa comunidade, porque eu sinto que Deus usa a gente da maneira com que Ele quer, da maneira com que Ele acha que eu posso ser usado e útil, né, diante da missão dele. Muitos podem ir para a África, outros para a comunidade indígena, mas quem ficará para esses que estão encarcerados e tão pertinho da gente? Eu tenho a oportunidade de ter essa esperança e de não apenas guardá-la comigo, mas principalmente de poder compartilhar com outras pessoas, que é o mais importante, porque não há possibilidade de nós termos esperança isolado, de uma forma individualizada, colocada dentro do nosso quartinho, da nossa casinha, protegido pelos nossos muros altos. Essa esperança, ela só vai ser viva no meu coração quando eu puder compartilhar com outras pessoas e essa mesma chama que queima em mim, queimar em outra pessoa também. Viva a entrega. Vou pedir para a Priscila cantar uma música do CD jovem, Brilhar por Ti, mas que ela representa de fato essa vontade de viver a entrega, de brilhar pelo Senhor Jesus. Quantos querem hoje entregar o coração para Jesus, sabem que precisam entregar o seu coração para Jesus? Amém. E quantos querem viver essa entrega também, participar na missão? Vamos juntos? Amém. Deus te abençoe. Em algum momento, se você sentir que precisa cantar com a Priscila, ela não vai se importar. Pode cantar um pedacinho com ela também. Deus abençoe a todos. Vou estar orando por vocês e ao final vamos orar todos juntos. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti.
através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Vou descer, se alguém quiser vir aqui para a gente orar juntos, vamos. Eu quero brilhar. Vamos nos unir aqui em por oração. ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu também quero brilhar pelo Senhor Jesus. Deus nos abençoe, que possamos de fato brilhar dia após dia pelo nosso Senhor Jesus. Fecha seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Querido e bondoso Deus, o Senhor nos ama tanto, que mesmo sabendo a possibilidade de cairmos, mesmo na sua presciência, sabendo que o homem poderia se desviar do seu plano original, mesmo assim o Senhor decidiu nos criar, porque o Senhor nos ama. Mas não apenas nos criar, mas já estabelecer um plano na sua onisciência, na sua presciência, o plano de Jesus Cristo vir a esse mundo, porque Deus amou o mundo, que deu, que entregou seu Filho, esse Filho que a si mesmo se entregou, por causa dos nossos pecados, porque nos ama. Jesus viveu uma vida de entrega, e agora nós podemos viver uma vida de entrega a Jesus. Nos abençoe, nos perdoe, nos capacite, para que a nossa vida, aonde quer que formos, seja reconhecida como um filho de Deus,
Um filho de Deus que é testemunha desse amor, que não esconde, que não tem vergonha de ser chamado seu filho. Pai querido, hoje, lá no Negrão de Lima, que nós possamos viver a entrega e nos entregar de coração àquelas pessoas, àquelas famílias carentes da Tua Palavra, e que ao perceberem isso em nós, a nossa vida de entrega, elas também possam sentir o desejo de se entregar a Ti. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Abençoa-nos a nossa família. Aprendemos hoje sobre a estação da paternidade e a maternidade, com os belíssimos ensinamentos do pastor Jó. Que nós possamos replicar isso na nossa família, que nossa família seja uma bênção, conforme o Senhor sonhou para cada um de nós. E que essa bênção de família espalhe a bênção para todas as famílias, com esse livro Esperança para as Famílias. Leva-nos agora para casa com Teu cuidado, com Teu amor, com Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão de Deus o Pai, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. Eu vou estar lá fora para recebê-los. Enquanto isso, o Valdir quer deixar um último recado para a igreja. Obrigado, pastor Edson, que Deus o abençoe. Amada igreja, na verdade não é um recado, diríamos uma combinação. E eu gostaria de merecer a atenção dos senhores, rapidinho. Há algum tempo nós já temos procurado implementar uma prática para otimizar o culto, melhorar a adoração ao Senhor e também a reverência. Como exemplo, o controle da entrada na hora da oração, né? E também na hora da recolha das ofertas. Isso tudo visando, como eu já disse, a otimização, a melhoria do culto, da adoração e da reverência. Outra prática que nós estamos tentando implementar, conforme a Bíblia diz, né, lá em 1 Coríntios, que tudo deve ser feito com decência e ordem, é a organização da saída, irmãos. Eu creio que ficarmos 1 minuto ou 2 a mais na presença de Deus no encerramento do culto não nos fará mal nenhum. Aliás, fará muito bem. Muitas pessoas aqui têm o hábito de, quando chegar na igreja, se ajoelhar e orar. E ao sair, eu acho que a prática deveria ser repetida, né? Se ajoelhar e orar, agradecer a Deus por ter estado na presença dEle e então sair do recinto. Por isso é que nós estamos insistindo para que os irmãos permaneçam 1 ou 2 minutos a mais no encerramento do culto, aguardando a saída organizada pelos diáconos a partir dos últimos bancos. A não ser que seja uma medida urgentíssima, que você então tenha que sair sem participar dessa organização, tá? Então, a partir de hoje, encerrando o culto, encerrou a oração, o pregador vai sair, a sonoplastia vai colocar um fundo musical, tranquilo, suave, baixinho, para que você tenha a oportunidade de agradecer a Deus por ter adorado ao Senhor na beleza da sua santidade, enquanto os diáconos vão organizando a saída, tá bom? Contamos com o apoio, a compreensão e a participação de todos. Deus abençoe.